Olá, estamos aqui hoje para mais um dia de conteúdo da primeira semana Terreno Certo. A Terreno Certo se originou de uma consultoria associada entre profissionais e empresas do mercado imobiliário, buscando sempre resolver a dor da estruturação de terrenos e seus ativos, visando então consolidar melhores negócios. O aplicativo Terreno Certo é um portal criado para facilitar a interação entre imobiliárias, incorporadoras e corretores e seus clientes, ao possibilitar o cadastro de anúncios para venda e locação de terrenos dos mais variados tipos e para uma grande variedade de negócios. Nosso aplicativo já está disponível na Play Store e também online através do site terrenocerto.com. Eu sou Clarissa Borba e hoje temos aqui conosco Gustavo Zanotto. Ele vai falar um pouco sobre rede de negócios imobiliários. A palavra é tua, Marcelo. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Gustavo Zanotto, Sérgio Siqueira. Bem-vindo aí. Obrigado, Gustavo, por esse encontro aí com a equipe da Terreno Certo aqui. Um encontro que muito nos orgulha e numa época de tantas mudanças aí. Obrigado, Gustavo, Sérgio. Marcelo, obrigado pelo convite, obrigado por estar com vocês aqui. É sempre um prazer conversar com vocês. A gente que se encontra muito pouco fora deste ambiente, tem se falado sempre por aqui praticamente. A cada 15 dias a gente tem esse nosso encontro e cada encontro que nós temos é sempre uma novidade e é sempre prazeroso porque mais do que uma conversa, ela é uma conversa com conteúdo, conhecimento e troca de ideias. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje também. Obrigado, Sérgio, obrigado, Marcelo, pelo convite. Bacana. Ótimo, Gustavo. Obrigado. Poxa, eu gostaria, na sua figura, né, você é um profissional conhecidíssimo no Brasil inteiro, mas para aqueles que não te conhecem ainda, queria que você contasse um pouquinho da sua história, né, desde a sua história acadêmica, o café imobiliário até a Bimob, contar um pouco aí dessa rica experiência e trajetória. Muito bom, Marcelo. Eu vou resumir. Eu gosto de brincar com os amigos, dizendo que quando eu olho para o imobiliário, que é a segunda parte da minha vida, né, porque a primeira parte da minha vida, eu fazia uma outra atividade, né, profissional, e o imobiliário ele entrou na segunda parte da minha vida, exatamente porque eu tenho 45 anos e eu divido isso ao meio. Então, 22 anos e meio para cá é imobiliário, 22 anos e meio para trás é outra coisa, né? Eu tinha uma outra atividade, era atleta profissional de futebol. E quando eu conheci o setor imobiliário, o setor de construção civil, foi quando eu tinha acabado de sair da faculdade de engenharia e tinha largado minha outra profissão, já não estava mais feliz como atleta profissional. Então, saindo de uma faculdade de engenharia, eu escolhi o caminho de trabalhar então no setor de construção civil. E meu primeiro emprego foi dentro de construtora, foi dentro de uma construtora em Campinas. De lá para cá, eu vim conhecendo mais e aprofundando mais o meu conhecimento no setor de construção civil e mercado imobiliário. Isso a gente vai ter a oportunidade de debater um pouco cada um desses dois pilares, né, porque eles são muito diferentes. E eu passei por grandes construtoras em São Paulo, tenho dentro da minha trajetória aí PDG, Tecnisa e por último Cirela, para depois criar o Café Imobiliário. O Café Imobiliário foi uma empresa de conteúdo no início da sua atividade, para depois virar uma empresa de consultoria e logo na sequência virar uma empresa de imersões internacionais, onde nós saíamos com profissionais brasileiros aqui, corretores de imóveis, levávamos todos numa imersão para Miami, Estados Unidos, né? A primeira vez que nós fomos foi a Miami. De lá para cá, nós já fomos 7 vezes a Miami, 2 vezes a Portugal, Lisboa, que era um mercado que o brasileiro estava comprando muito. Então, a gente encontrava oportunidade de como mostrar para os profissionais daqui que eles não dependiam somente da visão Brasil, eles podiam explorar outros mercados. E o Café Imobiliário hoje, ele voltou à sua fase inicial, que é ser gerador de conteúdo. Então, eu e meu sócio, o Guilherme Carnicelli, nós, em alguns momentos, geramos um conteúdo aqui, outro ali, para impactar a base de corretores, mostrar as mudanças no mercado, trazer uma luz que ela já está chegando, essa luz cada vez mais forte, esse holofote da mudança, né? Está chegando cada vez mais próximo dos nossos profissionais e empresas. E hoje eu estou como CEO da Bimob. A Bimob surgiu lá em 2017 como uma plataforma de parcerias imobiliárias, ela foi pioneira no Brasil,
nesse tema de unir corretores que têm cliente com corretores que têm produto. Se deu muito bem nos 3 anos que ela completa agora em julho de 2021, ela completa 3 anos, se deu muito bem nisso. Tem tido uma atratividade muito forte por parte dos corretores de imóveis e imobiliárias, mas chega um momento, Marcelo, que você precisa mudar, que você precisa olhar para o modelo de negócio e encarar realmente a mudança, porque o mundo está mudando, o setor de construção civil está mudando, o mercado imobiliário do mundo inteiro está mudando, então a gente precisava mudar. Hoje a Bimóvel é uma empresa de tecnologia para o setor imobiliário. Tá? Então nós, dentro da Bimóvel, criamos tecnologia para que os nossos profissionais e empresas se apropriem disso e ganhem mais produtividade, ganhem mais dinamismo, ganhem mais flexibilidade em toda a sua jornada e que sejam, de fato, relevantes no processo de aquisição do bem imobiliário por parte do cliente comprador. Tá? Porque a Bimóvel ela só trabalha compra e venda. E nesse 1 ano que eu estou na Bimóvel, nós começamos a verticalizar vários modelos e tenho o prazer de divulgar aqui, Marcelo, em primeira mão, que a Terreno Certo é um dos nossos parceiros lá dentro da Bimóvel, oferecendo todo o rol de serviço que vocês têm ali para os nossos corretores que vão assistir isso aqui, porque logo depois nós vamos divulgar Muito obrigado. Essa conversa, né? Muito obrigado. Então essa é a vida do Gustavo Zanotto aí, Marcelo. Eu tentei em 2 minutos, contei aqui 2 minutos, reduzir 22 anos de mercado imobiliário. Obrigado aí pela consideração e a parceria que a gente, né, consolida agora, a gente vem desenhando, a gente se sente muito honrado e quero aproveitar para elogiar aquele trabalho que você fez para mim, né, para a gente, na Bimóvel Data. Você fez aquele estudo lá de mercado de Sorocaba, para aquele terreno, e isso foi de muita valia ali naquele momento. Espetacular, né? Uma técnica com, né, tecnologia e com presença física, com pesquisa conjunta, muito interessante. Então, legal, até dentro disso, né, aproveitando, nós como colegas engenheiros aí, pela tua trajetória na construção civil e a parceria que a gente tem, queria assim, provocar como que você vê, até dentro dessa parceria, aquilo que a gente pode contribuir para os corretores de forma conjunta, porque eu também exerço a gestão de novos negócios da CAC Engenharia aqui em São Paulo e preciso de terrenos, né? E então, como os corretores da Bimóvel podem se qualificar cada dia mais para trazer terrenos melhores, não só para o econômico, mas para o médio, para o alto padrão e para as outras tipologias de negócios imobiliários, né? Essa educação é uma coisa que a gente quer compartilhar contigo, essa estruturação do terreno de forma organizada, precisa, marcar o KMV. Como é que você vê isso aí para um novo momento, a gente conseguir desenhar isso? Marcelo, a tua colocação é muito importante. Ela é muito importante e todos que vão acompanhar esse nosso bate-papo devem, a partir de agora, se possível, começarem a gravar isso tudo que a gente está conversando aqui para futuras conferências à frente aí. O corretor de imóvel, Marcelo, ele é um profissional que, dentro da cadeia de valor, né, de uma transação imobiliária, ele é a figura-chave do processo. Ele é que detém o conhecimento de uma determinada região, de um determinado produto, de uma determinada maneira de atender um nicho de cliente que ele está capacitado, que ele conhece muito bem aquilo. Porém, os nossos corretores hoje, eles estão olhando para vários tipos de negócios e em algum momento tirando a sorte grande. Fiz um negócio aqui, fiz uma venda. Tá? Então, o corretor de imóvel, eu falo isso com todo carinho ao corretor de imóvel, eu ando com corretores de imóveis, tenho amigos corretores de imóveis há 22 anos, e digo para todos eles, eu falo, cara, não é a hora de você virar sua metralhadora e disparar para todo lado. Você precisa se concentrar naquilo que você faz de melhor, e aquilo que você não consegue realizar, é o momento de você procurar um parceiro, é o momento de você procurar uma outra empresa que te auxilie no processo. Tá? Então, a questão das parcerias, vamos começar por aí. A questão das parcerias imobiliárias no Brasil,
elas ainda não tracionaram, elas ainda não pegaram o calor, que a gente pode dizer assim, igual é praticado nos Estados Unidos e na Europa. Negócios lá fora se fazem sempre em parceria, e é onde o corretor ganha mais dinheiro. Vamos falar a linguagem do corretor. É onde ele ganha mais dinheiro, é quando ele olha para as parcerias e, de fato, ele imagina que aquilo é a mola propulsora ali do dinheiro, é aquilo que vai levar ele para o alto para ganhar dinheiro. Então, o primeiro paradigma que a gente precisa transformar aqui em verdade absoluta é que parcerias ajudam os corretores a ter mais conhecimento de coisas que eles não praticam e ter mais proximidade com outros profissionais que são melhores que eles naquilo que eles ainda não são tão bons. Porque não existe corretor ruim, existe corretor que ainda não conhece de fato um outro lado de um negócio que ele não pratica. E o nosso mercado imobiliário hoje, Marcelo, ele está na mão de, quando você olha o macro, né, você olha Brasil, ele está na mão hoje de aproximadamente ativos, com cadastro ativo, aproximadamente 280 mil corretores de imóveis. E o segundo ponto que eu acho relevante nesse papo é o seguinte: eles reclamam que existe muita concorrência. Eles reclamam que existe muita concorrência. Mas eu digo para todos os meus amigos corretores, eu digo o seguinte: concorrência no Brasil não existe. Porque se você pegar em números absolutos, nós temos menos corretores para atender uma quantidade menor da população do que se tem nos Estados Unidos, por exemplo. O Brasil tem 220 milhões de habitantes. Os Estados Unidos está chegando ali próximo de 450 milhões. E nos Estados Unidos tem quase 2 milhões de corretores de imóveis. Então eu brinco com eles e digo, onde que está a concorrência? Está no Brasil que tem para 220 milhões de habitantes, 300 mil corretores, ou está lá nos Estados Unidos? Tá? Então, assim, quando você fala de parceria e olha a concorrência, você percebe que, assim, cara, não dá mais para você falar de concorrência, você tem que se juntar com outros. E eu tenho visto alguns amigos corretores que têm feito isso e têm se dado muito bem. E quando nós olhamos para as oportunidades que existem para se fazer negócio, quando você olha para grandes áreas, quando você olha para a venda de terrenos, quando você olha para o relacionamento que um corretor deve ter com um incorporador, com um fundo investidor, com um empreendedor que tem uma área que deseja incorporar, fazer algum tipo de produto imobiliário, eu diria que os corretores eles pecam no seguinte aspecto: eles querem vender, mas eles não querem ajudar o incorporador com um projeto pronto. Não querem trazer a inteligência do negócio para o incorporador e dizer assim, olha, a área que eu estou te oferecendo, nesta área, você tem uma vocação de produto com essa definição, para essa tipologia, com essa demanda, com esse tipo de potencial de consumo de área e tudo mais. Ou seja, os nossos corretores eles precisam aprender a serem fazedores de projetos e menos vendedores de alguma coisa. Tá? E é por isso, Marcelo, que quando você olha para a evolução desse profissional, e eu digo que eles precisam ser fazedores de projetos, porque quando eu estive dentro de incorporadoras, a minha dificuldade não era encontrar área. Não era. Você olha ali 2, 3, 4, 5 casinhas, desapropria, compra ali, paga-se para os donos daqueles terrenos, você tem uma área ali de 3 mil, 4 mil, 5 mil metros, você levanta 3, 4 torres ali, você faz o teu negócio. Para o incorporador não é difícil encontrar área. Para o incorporador está difícil ter bons projetos. E aí é que o corretor ele tem na mão uma infinidade de ferramentas que vocês têm a disponibilidade para eles, entregam isso muito bem para eles, que não é só entregar, olha, entra aqui na terreno certo e olha este terreno. Não é só isso. Vocês entregam a vocação da área para eles, com todas as definições do que pode ser feito ali. E nós, desse lado aqui da Bimob, de olho nisso que uma startup como a de vocês entrega, a gente está passando uma inteligência imobiliária para o corretor. Que ele, com algumas análises que devem ser feitas dentro das nossas ferramentas aqui de Big Data, ele consegue juntar a nossa inteligência de negócio com a inteligência de negócio de vocês e tem o projeto completo. E se ele faz isso e entrega para o incorporador bate palma para ele e fala, poxa, nunca pensei que alguém poderia me trazer já o projeto pronto, dizendo exatamente o que é necessário fazer nessa área, porque você entendeu de demanda, você entendeu de potencial de consumo, você entendeu da vocação do terreno, da área que seja, qualquer o tamanho dela,
E é isso que está faltando para o nosso profissional de venda. Parar de vender e pensar em fazer projeto. Perfeito. E, Gustavo, o bacana de, além de poder acompanhar você nesses 22 anos que você atua, é que você, no teu crescimento, tem um aspecto que é absolutamente expressivo. Você continua com a coerência de defender que corretores precisam entender a importância das parcerias. Isso eu escuto de você ao longo desses mais de 10 anos que eu te acompanho, como um admirador do seu trabalho, um grande aprendizado de você e que o Guilherme proporcionava lá para o Café Imobiliário. E exatamente no ponto que você está colocando, que o corretor hoje ele não pode se isentar de aprender ferramentas de tecnologia, se aproximar de hubs com inteligência para melhorar a forma de ele atuar. E o corretor, assim, ele tem que entender que esse aprendizado está cada vez mais disponível e simples, e praticamente na palma da mão dele. Não é assim? E quase gratuito. Perfeito. Sérgio, pensar em aprimoramento profissional, isso a gente faz, ou pelo menos todo mundo deveria fazer, desde quando sentou a primeira vez num banco de escola, né? Eu, por exemplo, depois de alguns anos, e isso eu revelo para todo mundo, não tenho porquê de não dizer isso, que eu acho fundamental comentar que mesmo um profissional que já chegou em algum nível, ele precisa continuar se atualizando, porque ninguém é dono da verdade. Então, eu voltei para a escola, eu voltei para o banco da escola recentemente. Iniciei um novo MBA para tentar entender um pouco mais sobre data science, analytics, porque faz parte do meu negócio hoje. Então, quando eu vou conversar com programadores, eu ficava olhando para eles e falando, mas o que esses caras estão falando? O que eles estão comentando? Eu tinha que ficar na minha ingenuidade ali, escutando, guardando tudo, depois indo para o Google e buscando o que eles estavam dizendo ok, o cara falou isso. Mas ok, é um processo que você adquire ao longo do tempo, que é um processo que te transforma de fato. Porque quando você tem dúvida de alguma coisa, você tem que buscar as respostas. E todos nós, como profissionais, a gente tem que estar sempre se atualizando e sempre buscando conhecimento. Qualquer que seja esse conhecimento. E quando nós olhamos hoje para o que é o profissional de venda imobiliária, eu vou deixar claro uma coisa aqui para vocês. Eu não gosto de corretor que fala de tudo, mas eu gosto de corretor que conhece de tudo. Para ele não ser pego no pulo. Para um dia ele está conversando com o incorporador, com o construtor, com o profissional de tecnologia, com o cliente dele, e surgir qualquer dúvida, ele falar, sabe que eu não sei? É mais fácil ele dizer assim, olha, eu até entendo o que você está dizendo, eu vou trazer a melhor resposta para você, mas não ficar na dúvida, ele mesmo se colocar na dúvida. Então é por isso, Sérgio, que praticar o autoconhecimento muitas vezes é importante, e mais do que se conhecer, é buscar o conhecimento no exterior. É ir a um curso, é fazer um curso, é conversar com outros profissionais. Muitas vezes o corretor ele não tem a condição de pagar pelo curso. Cara, no YouTube tem diversos conteúdos que ele pode assistir. É gratuito, praticamente gratuito, né? Ele está pagando pela conexão, então é praticamente gratuito. A gente acha que ir para um Google, um YouTube é gratuito. Não é, você está pagando, porque você está pagando para ter um plano de celular ou da sua casa, então é quase gratuito. Mas ali tem muita coisa que responde para suas dúvidas. Mas eu defendo muito que o corretor de imóvel hoje, ele precisa escalar. Sim. Escalar em conhecimento. Ele precisa escalar. Então ele precisa entender de recursos humanos, precisa entender de marketing, precisa entender de administração financeira, principalmente administração financeira, que ele é um profissional que não trabalha com fluxo de caixa bem definido, né? Um dia ele tem, outro dia ele não tem. Então, ele precisa entender do comportamento financeiro da vida dele. Que muitas vezes ele tem família, então ele precisa manter aquilo. Então, tem que entender de administração financeira, ele tem que entender de tecnologia, ele tem que entender de diversos assuntos
que vão fazer parte do dia dele daqui para frente. Ele não fica isento mais, não falo de marketing, não entendo de marketing. Todo e qualquer profissional hoje, corretor de imóvel, engenheiro, médico, advogado, todos eles entendem um pouquinho de cada coisa. Só que cada um se colocou em uma determinada área. Então, o advogado, hoje eu tenho amigos advogados que se especializaram em marketing, mas não deixaram de fazer a advocacia. Eles estão ali, trabalhando naquilo que eles acham que é o melhor para eles. Mas tem o viés do marketing para poder se divulgarem, para poder criar uma marca. Médicos hoje estão buscando muito essa questão do marketing. Médicos estão entendendo de recursos humanos, que estão todos os dias cada vez mais trabalhando com grandes equipes, então precisam fazer a gestão dessas equipes. E o corretor é assim. O corretor tem que buscar esse tipo de conhecimento. Então, o corretor de imóvel no Brasil, aqueles que vão nos ouvir, eu digo para eles assim, cara, invistam em vocês. Invistam, que seja uma parte do teu rendimento, invista num curso, num bom livro, em conversar com outros profissionais. Pega o telefone, pega uma rede social, chama aí o Marcelo, chama o Sérgio, me chama para trocar uma ideia. O que eu mais gosto, Marcelo, é quando eu recebo em WhatsApp, quando eu entrego meu WhatsApp para alguns aí, ou vai para as minhas redes sociais, vem um corretor de imóveis e diz para mim, olha, eu vi uma live tua que você falou tal coisa e eu não entendi, me ajuda a entender. Pô, isso é gratificante. Legal. É bom demais, porque o cara olhou e falou assim, cara, ele falou um negócio que vale a pena. Assim, fechando esse raciocínio, eu diria que o mais importante de tudo é estar junto de outros profissionais, corretores, eles estarem juntos e eles trocarem cada vez mais as chamadas figurinhas, para que quanto mais conteúdo você compartilha, mais conteúdo você recebe. Ou seja, conteúdo é conhecimento. Quanto mais conhecimento você compartilha, mais conhecimento você ganha. E acho que essa é a máxima hoje para qualquer profissional que atua com venda. Ganhar conteúdo e conhecimento cada vez mais. Excelente. Gustavo, em relação a corretores hoje entenderem um pouco, quando a gente fala de plataformas, para o nosso médico corretor parece que ainda é uma palavra que não está ao alcance dele. E principalmente quando ele chega dentro de uma plataforma, um hub, uma situação muito completa como a Bimob tem, de ensinamentos e ferramentas para esse corretor, coloca para a gente aí, como é que você olha hoje essa diferenciação entre o que se mistura de PropTech e Construtech, que fica uma salada às vezes para o corretor, e ele fica tentando, eu falei, puxa, eu tenho que buscar onde, o que e de que forma. Por exemplificar para a gente. Siqueira, olha só, eu acho que de todo e qualquer assunto que a gente possa debater, em qualquer conversa que a gente tem que levar muito a sério essa coisa de plataforma. Tem que levar muito a sério. Plataforma, o que a gente entende pelo conceito de plataforma? Plataforma é onde você chega para alguma coisa, chega para buscar alguma coisa, chega para estacionar, chega para ter um local. Uma definição máxima de plataforma é um lugar onde você chega para resolver algum problema. Tá? E as plataformas imobiliárias, elas não são novas, não é um tema novo, não é um tema de hoje. Plataforma imobiliária, já se fala disso, já se tem conhecimento de plataforma imobiliária, falando especificamente do mercado imobiliário, já existe há mais de 30 anos. Então, desde o surgimento dos primeiros softwares de gestão de imóveis e tudo mais, isso já é uma plataforma. Desde o surgimento dos primeiros portais imobiliários, onde o corretor e a imobiliária cadastravam os imóveis ali, isso já é uma plataforma. Então, não tem como o profissional corretor hoje brigar com as plataformas. Por quê? Por que ele não pode brigar com as plataformas? Porque elas já existem muito antes deles entenderem o que são plataformas. Tá? E quando a gente olha para o setor de venda imobiliária hoje, o setor de locação de imóvel, né? Quando a gente olha para a transação imobiliária de fato, as plataformas fazem parte cada vez mais do nosso ambiente. Então vamos lá. Começou lá na década de 90, início da década de 90, a surgirem os primeiros softwares de gestão.
que nem era online, era desktop. Eram plataformas. Do desktop foram para o online e no surgimento desses primeiros softwares online surgiram os primeiros sites para imobiliárias. Dentro dos sites das imobiliárias a gente enquadra os primeiros portais. Não sei se vocês lembram, hein? Eu vou falar coisa que vai dar a nossa idade aqui para muitos. Vamos descobrir quantos anos a gente tem aí, mas se bem que eu já falei no início que eu estou com 45. Mas não sei se as pessoas que vão nos ouvir vão lembrar. Mas os grandes veículos de mídia, os grandes jornais impressos já tinham seus classificados de anúncio de imóveis, que foi levado para o online. Aí você tinha lá, por exemplo, o Jornal XPTO, Caderno de Imóveis. E no online você tinha lá a vertical de imóveis deles. Isso é uma coisa que foi esquecida há algum tempo, mas agora os grandes grupos de mídia estão trazendo isso de volta, porque perceberam o quê? Se existe portal imobiliário, e tem corretora imobiliária pondo o produto lá, por que eu não renasço com essa ideia dentro do meu jornal aqui, que já é online, que já não tem mais o impresso, tem o online, e eu volto lá com aquela verticalzinha de imóveis? Para ganhar dinheiro, lógico, né? Sim. Então, a gente vai caminhando aí década de 90, anos 2000, aí nos anos 2000, os portais imobiliários, chamados portais verticais, ganharam muita força, então eles já estão aí com quase 20 anos aí de muita atuação. E agora, questão de 5 anos, todo mundo começa a falar das PropTechs e das Construtechs. E esquecem que os portais imobiliários, quando surgiram 20 anos atrás, já eram plataformas PropTechs. Porque o que é uma PropTech? Uma PropTech é uma empresa de tecnologia que traz soluções para todo e qualquer tipo de problema que o setor imobiliário tenha. E uma Construtech, igual, mas muda um pouco, uma Construtech é uma empresa de tecnologia que mira o setor de construção civil e procura trazer respostas para as dúvidas e problemas que o setor de construção civil tem. Então, quando a gente olha a PropTech ela atua muito na transação imobiliária. A Construtech, ela atua na definição de produto, ela atua no canteiro de obras, no maquinário pesado, ela atua no desenvolvimento de produto. E junto disso ela traz fundos, ela traz bancos, ela traz, enfim, uma infinidade de coisas que corresponde ao desenvolvimento de uma determinada área. E o mais legal de tudo isso é perceber que foram várias ondas acontecendo desde a década de 80 para cá, que não é só o surgimento dessas plataformas, mas é a maneira como essas plataformas começaram a fazer a leitura do setor de construção civil e mercado imobiliário e como elas foram se atualizando em decorrência das necessidades que profissionais e empresas estavam projetando. O que eu quero dizer com isso, Marcelo? É importante salientar que uma plataforma imobiliária ela é complementar ao serviço do profissional de venda imobiliária. Sim. Tá? Com todo mundo que eu converso, eu digo, por que você está reclamando da PropTech X, da plataforma Y, da Construtech W? Não, você não tem que reclamar, você tem que olhar para eles e dizer assim, esses caras me ajudam em alguma coisa? Sim. Sim. Se me ajudam, eu vou trabalhar junto com esses caras. Esses caras me atrapalham? Sim, me atrapalham. Então, não é o momento de incorporá-los no meu negócio. Tudo tem seu momento. Tudo tem seu momento. E o surgimento das PropTechs e das Construtechs foi alavancado e foi acelerado porque o momento da tecnologia é hoje. Sim. O momento da tecnologia é hoje. Então, Sérgio, quando a gente começa a mostrar para o corretor de imóvel que existem PropTechs que facilitam, por exemplo, a simulação de um crédito imobiliário, que torna muito mais simples, mais rápido, por que ele não começa a trabalhar com essa PropTech de crédito? Quando você olha uma Bimob, por exemplo, que é uma PropTech hoje, que começou com parcerias e tem hoje várias verticais de serviço, por que o corretor não olha para aquilo e fala, poxa, me ajudam em alguma coisa? Por que quando eles não olham para terreno certo, ao invés de torcer o nariz, ele fala, os caras me ajudam a encontrar área, me dão a chance de eu ofertar minha área aqui também. Eles são uma PropTech, eles estão mirando o cliente final, eles estão mirando o incorporador, eles estão mirando quem eu quero fazer negócio. Então, eles estão abrindo espaço para que os corretores trabalhem. Vou junto com eles. Isso. Mas fica aquela coisa, né?
A mentira que contam é que a tecnologia ela vai acabar com o profissional de venda imobiliária. Então, eu vou dizer para todo mundo aqui uma grande verdade. Tá? A tecnologia ela não vai acabar com o profissional de venda imobiliária. O que vai fazer um profissional de venda imobiliária sair do mercado por conta da tecnologia é quando um parceiro dele já aderiu à tecnologia e é muito mais eficiente no uso da tecnologia para fazer negócio. Ponto. Eles perdem para eles mesmos. Isso. E Tá? nesse caminho que você está desenhando, quando a gente fala para o corretor, independente da idade, de quanto tempo ele tem no mercado e independente do conhecimento dele. Somando o que você resumiu de plataforma, da facilidade que ele encontra hoje nos portais ou hubs como o Bimob. A hora que ele tiver essa experiência de entrar num hub como o Bimob e tem lá pelo menos 18 serviços absurdamente eficientes para facilitar o dia a dia dele, para ele poder dar respostas para os clientes, né? Como nós também, com o aplicativo da Terreno Certo, a gente vai também oferecer para o corretor uma forma de ele organizar no celular a informação de lotes, terrenos, glebas, áreas para oferecer para incorporadores. E não é o fato dele publicar que isso vai estar disponível a todo o mercado. Ele decide o que vai estar disponível para o mercado. Esse conforto que a gente está tentando traduzir para o cliente, que ele tem que, sim, entender o aplicativo, assim como ele aprendeu a usar o Uber, que hoje, né, o Uber se atualiza no celular dele, ele pouco acompanha essa atualização, ele utiliza com muita facilidade e ele tem que aprender a utilizar com a mesma facilidade um aplicativo como a Bimob oferece, com uma gama gigante de serviços, como ele vai aprender a usar o aplicativo da Terreno Certo. Essa experiência que eu gostaria que você desenhasse, você de dentro do negócio para o corretor. Sérgio, rapaz, essa é uma colocação muito boa. Essa é uma colocação muito boa. Fantástica a tua percepção de como as coisas elas estão caminhando. E eu vou ser mais a fundo aí, vou entrar mais a fundo no tema dessa questão da experiência. Não é a Terreno Certo, não é a Bimob, não é a X, a Y, a W, a Z, que mostra para o corretor que ele tem que fazer uso disso e que ele tem que experimentar e que ele tem que se sentir bem. Não é. Não somos nós. Quando você começa a analisar quem é o cliente que você quer atender e qual é o comportamento dele hoje, você percebe que não dá para ficar de fora de aplicações que trazem soluções como essas que a gente está conversando aqui. Você trouxe o exemplo do Uber. O Uber, Sérgio, ele foi uma iniciativa que surgiu de uma experiência negativa de deslocamento. O fundador da Uber, eu não me lembro o nome dele agora, peço perdão nisso, é sempre bom a gente dar a fonte, mas eu não me lembro o nome dele agora. Ele disse que ele criou a Uber quando num dia ele entrou num táxi e ele teve problemas do deslocamento do ponto A para o ponto B. Tá? Então, as ideias plataformas, as ideias de tecnologia, elas surgem quando você tem uma experiência negativa com algo que você procurou naquele momento para resolver um problema teu. O meu sócio Guilherme, ele conta uma história muito engraçada, que uma vez ele pegou um táxi na Avenida Paulista e ele ia para um lugar X lá e pegou trânsito na Avenida Paulista. Ele falou: puta, eu tenho R$20 no bolso, o negócio já deu R$19,80 aqui, o marcador lá de preço do táxi, R$19,80. Ele desceu na metade do caminho e foi a pé o resto do tempo, porque ele não tinha mais dinheiro para pagar o táxi, porque aquilo ia ficar muito mais. Então, quando chega a Uber e ela diz assim para você, independente do tempo que leve, você sabe de onde você sai, para onde você vai, com quem você vai, com o carro que você vai e o quanto você vai pagar. Ponto. Se você aceitar ali, está dando 10, está dando 50, você aceitar. Se você fizer o mesmo trajeto que poderia, num trânsito livre, fazer em 5 minutos, fazer em 50, sabendo exatamente tudo, sem mudança alguma, você entra, se sente confortável e vai embora. É assim que a gente tem que olhar para todas essas evoluções da tecnologia também para o imobiliário.
A palavra experiência, Sérgio, que você coloca muito forte aí, é ela que determina como o teu cliente quer fazer negócio com você. Qual é o nível de satisfação que você quer entregar no final do dia para o teu cliente? Então, todos nós que estamos envolvidos com alguma coisa no imobiliário, a gente tem que entender que, no fim do dia, eu tenho que mostrar para o meu cliente e proporcionar para ele que a relação que ele teve comigo é a melhor, independente se é no modo presencial ou no modelo plataforma, mas ele vai se sentir bem, porque ele está pedindo isso. Então, aquele corretor que diz assim, eu jamais vou trabalhar com uma plataforma, eu jamais vou me associar a uma empresa plataforma, eu jamais vou colocar o meu produto num site, num aplicativo, eu jamais vou fazer XPTO das coisas com plataforma, esse é o primeiro corretor que vai ser limado do mercado, vai ser tirado do mercado. Porque ele tem que entender o seguinte, ele trabalha com um cliente que deseja adquirir alguma coisa. Esse cliente já faz uso dos diversos aplicativos que existem por aí. Tá? Então, por que ele não vai também procurar uma plataforma para fazer negócio? Por que ele não vai lá num... Aí eu vou dar alguns nomes aí. Por que ele não vai numa loft comprar apartamento? Por que ele não vai num quinto andar? Por que ele não entra no terreno certo para comprar uma área? Claro que ele vai fazer tudo isso. E o corretor tem que ficar atento. Porque se o cliente dele está desejando fazer esse processo digitalizado, ele tem que participar do processo de digitalização. E aí a gente vai para um tema que eu gosto muito de conversar com todos aí, que é sobre essa coisa da transformação digital. Perfeito. Todo mundo fala que a transformação digital tem a ver com tecnologia. Nem todo mundo sabe o que é transformação digital. Transformação digital não é tecnologia. Transformação digital é uma mudança de pensamento. É quando você olha para aquilo que você faz e entende como você pode fazer melhor. E se em algum momento da tua jornada encaixar alguma ferramenta de tecnologia, aí você se transformou de forma digital. Porque você fez o quê? Proporcionou que a experiência e a satisfação do cliente seja máxima. Então, com todas essas, para fechar esse raciocínio aqui, meus amigos, com todas as principais plataformas que existem em Brasil e mundo, o que eu mais converso, principalmente lá com os caras de fora, o que eu mais converso com eles é como que eles enxergaram o processo de transformação digital. E eles dizem todos para mim, Zanotto, o negócio não é eu todo dia pensar em linha de código, mas é todo dia pensar em como uma linha de código favorece o cliente do meu cliente. O meu cliente é o corretor de imóvel. Então, não são números binários, não é uma linha de código que define o processo. O que define o processo é quando eu entendo o que o cliente do meu cliente precisa e transformo isso em algo digital. Então, isso é a transformação digital, é a gente pensar novos modelos de negócios utilizando tecnologia para suprir alguma parte do processo que eu não sou tão bom. É o comecinho da nossa conversa, ser cada vez melhor naquilo que você é melhor, e aquilo que você não conhece, ou você procura alguém que é melhor que você, ou você entende que existe uma plataforma, uma tecnologia que te ajude a ser melhor naquilo. Excelente. Me alonguei um pouquinho mais na resposta aí, mas acho que deixei claro aí, né? É isso aí. Não, e, Zanotto, essa mudança de postura, ela é fundamental, porque a gente exercita isso diariamente, né? A gente busca crescimento, com toda humildade a gente procura novos profissionais, enfim. E existem uma grande massa de profissionais liberais da engenharia, da arquitetura, que estão vindo se tornar corretores de imóveis. Então, é importante o corretor, né, que está, às vezes, pensando ainda daquela forma do século passado, ele entender que estão entrando aí creches das disciplinas da incorporação, de projeto, e isso a gente está disposto a ensinar o tempo inteiro, né? A gente sempre coloca, né, por que o corretor não aprofunda para entender a diretriz daquele município, qual que é o potencial construtivo que aquele terreno pode me oferecer, qual que é o perfil, existe uma APP, existe alguma restrição, né? A gente conversa, às vezes, a gente que é de Minas, a gente está muito acostumado com as poligonais de direito minerário, que às vezes o resto do Brasil tem conhecimento, mas muitos não têm, né? Que o subsolo é da União, que existem... Então, são várias
onde que a gente surgiu lá atrás, há 10 anos, com uma consultoria, né, multidisciplinar, uma consultoria associada, justamente buscando. E nos últimos 2 anos a gente assumiu o rito de se tornar uma startup, né, como residentes na Distrito. Então, a gente está muito feliz de estar podendo trocar essas informações contigo, porque a gente está montando todo um novo cenário próspero para o corretor. A gente quer que ele ganhe mais dinheiro, né? Eu, como gestor de novos negócios, poxa, eu procuro ensinar, trazer os bons corretores. A gente montou uma rede de brokers, de corretores de terrenos, onde que eu posso aí citar alguns muito bons e outros que querem aprender. Então, assim, a gente consegue, nesse trabalho em conjunto, fazer conhecimento, trazer aprendizado. Esse encontro aqui já é uma sugestão que a gente conversou aí, né? Da gente criar essa biblioteca de conhecimento, né? Aquela universalização do conhecimento, né? Da universidade aberta, né? Esse acesso, né? Isso que a gente quer propor, né? O que você quer comentar sobre isso, né? Para a gente acelerar essa turma aí, né? Marcelo, de novo, a proposta de vocês em trazer uma grande quantidade de conhecimento é em vista do que você falou, com esses detalhes que você disse sobre como é trabalhar em Minas Gerais, né? O Brasil, ele é de tamanho, digamos, continental, como a gente aprendeu na escola lá, né? E quando a gente olha para 5 regiões que nós temos no Brasil, os 26 estados da federação, mais a capital federal e mais os 5.570 municípios que temos no país, você percebe que você tem 5.570 mercados diferentes, que em algum deles você precisa aprender alguma coisa, tá? Então, eu gosto quando eu encontro iniciativas que, antes de pensar em somente captar o cadastro e mandar um boleto para esse cara, ele também olha para a capacitação, ele também olha para o aperfeiçoamento. Ou seja, você vai trabalhar comigo aqui, eu vou te dar a ferramenta, mas, ao mesmo tempo, eu vou te dar conhecimento. Eu vou te mostrar aquilo que pouca gente quer te mostrar, que é como fazer um negócio de fato, absorvendo todo o conhecimento que vários profissionais vão passar aqui pelas plataformas e vão deixar. Então, Marcelo, eu já fui professor de curso de graduação, já fui professor de cursos de pós-graduação, ainda uma vez ou outra eu sou convidado para dar aula em algumas faculdades de pós-graduação, e eu sempre dizia para os meus alunos o seguinte: você entrou na sala de aula, não precisa ficar quieto, não precisa ficar quieto, mas pelo menos entenda o que está sendo falado aqui entre nós e todos que estão presentes fora da sala também. Porque o conhecimento, de novo, compartilhado é conhecimento que você soma. E eu tive muitas referências também quando eu fui buscar conhecimento. Inclusive, uma das pessoas que vai participar com vocês, acredito que vai participar, que é Romeu Buzarello, que é a minha grande referência que eu tenho hoje quando eu olho para marketing e inovação. Eu fui funcionário do Romeu, trabalhei do lado do Romeu, né? O Romeu foi meu diretor na Tecnisa, e foi uma grande escola para mim quando a gente fala de inovação. Então, essa coisa de você trocar conhecimento, você ganha habilidades. E o corretor de imóvel precisa ter cada vez mais novas habilidades para poder fazer novos negócios e para poder rentabilizar cada vez mais o processo. E ele precisa ter suas referências. Ele precisa olhar para algumas pessoas e ter essas pessoas não como mentores, mas ter essas pessoas como aqueles que ele vai em algum momento ouvir e vai extrair o que há de melhor nessas pessoas. E quando a gente fala de conhecimento e quando a gente fala de educação, Marcelo, o corretor de imóvel precisa muito disso, de educação. A educação que eu falo não é o por favor, obrigado, boa tarde, bom dia, boa noite. Não, isso ele ganha dentro de casa. Mas é aquela educação de saber para que lado o mercado está indo e como ele se posicionar cada vez melhor. Para ele ser o profissional que realmente vai fazer a diferença no processo para o cliente dele e ser um profissional de relevância. Porque uma das únicas coisas que o nosso setor imobiliário não entrega, e aí eu jogo toda a minha transparência aí de anos, e essa é a minha percepção,
A única coisa que o setor imobiliário não consegue entregar é relevância. Porque ninguém, em sã consciência, que vai adquirir um imóvel, um terreno, enfim, que vai fazer a locação de um imóvel, ninguém, essa é a grande verdade, ninguém diz assim, eu sou apaixonado pelo setor imobiliário. Eu vivo e respiro o setor imobiliário porque existem profissionais e empresas que são referência para mim. Eu bato na mesa aqui e digo para você, para quem está ouvindo a gente, me dá 5 nomes de empresas imobiliárias que esses caras conhecem. Eles não vão conhecer, mas se perguntar 5 marcas de cerveja, vão falar 5 de primeira. Se perguntar 5 times de futebol, vão falar os 5 de primeira. Mas se perguntar sobre empresas do setor imobiliário, não, vão ficar pensando, vão falar 2, 3, talvez 4, mas a quinta eles não vão lembrar. Por quê? Porque nós não entregamos relevância. Porque a nossa falta de apetite em querer ser cada vez melhores nos processos nos tornam profissionais e empresas de mercado que são lembrados em algum momento quando alguém diz assim, está na hora de eu mudar de casa, está na hora de eu mudar de estado, então eu preciso de um corretor, preciso de uma imobiliária. Quero comprar um terreno para construir a minha casa, então ele vai procurar um profissional, uma empresa que vende terreno. Percebe como a capacitação e o aprendizado tem que estar no dia a dia desse corretor para que ele se torne cada vez melhor e seja relevante no processo? Sim. Eu gosto, Marcelo e Sérgio, de deixar bem claro assim, eu sou muito verdadeiro e transparente nas minhas colocações, porque não dá para a gente mais esconder informação. Estamos no 2021, não dá para a gente esconder informação. Então, a gente tem que ser cada vez mais aberto às verdades, ouvir aquilo que faz sentido, filtrar muitas das coisas que nos entregam e, a partir desse filtro, aplicar no nosso dia a dia para que a gente seja realmente lembrado, para que a gente possa ter conexões diversas, para que a gente possa, de fato, continuar presente nesse mercado que nos próximos 5 anos ele vai ser transformado completamente. Então, o que a gente está conversando hoje aqui, no dia 23 de junho de 2021, se você for 5 anos para frente, você vai ver que vai ter muita coisa que a gente está falando aqui que vai ser atual. Mas tem outras coisas que a gente nem imagina que está surgindo, mas já existe. Sim. E eu posso dizer para você que já existe. E a gente não está conversando aqui, mas já existe muita mudança nesse setor que vão surgir nos próximos 5 anos. Né? E aproveitando, se a gente for conduzir hoje desse conteúdo todo que nós estamos colocando para a apreciação do corretor, ele fala, e ele questiona agora, se a gente estivesse num chat aqui, vem a pergunta assim, coloca isso de forma prática, porque num desenho, a gente colocou no questionamento do Marcelo em relação ao terreno, você deu todo o segmento para o corretor ter a tranquilidade de como preparar essa informação. E ele esquece ou não se prepara tanto, que o incorporador também é um cliente. E que ele tem que conhecer o incorporador pelo site, pelos produtos, pelo que o incorporador está buscando, tentar uma relação por telefone, para sintetizar se, de repente, aquilo que o incorporador está colocando no site continua fazendo parte do objetivo de novos negócios dele. Quer dizer, na real, essa troca de informação ela tem que ser o mais intensa possível para que você entregue realmente a qualidade e surpreenda, como você acabou de dizer, o cliente. Então, seja um cliente incorporador que vai conduzir a conversa a partir do terreno, seja o cliente incorporador que vai olhar o terreno, ver que você tomou cuidado e você complementou com uma ferramenta como o Bimob Data pode oferecer para complementar esse estudo. De que forma que a gente pode criar uma linha de ação do corretor para que ele comece a se aproximar com a vontade de aprender e agilizar negócios. Eu acho que essa... Legal, Sérgio. Legal. É difícil hoje você olhar para esse profissional e dizer para ele o seguinte, cara, você precisa de planejamento. O que eu aprendi na faculdade de administração, que é a minha segunda graduação? Eu aprendi que planejamento é aquilo que você faz
para mostrar o que você não deve fazer. Então, planejamento é isso. Planejamento, eu acho muito engraçado essa frase, que planejamento não é você planejar, olha, eu vou fazer das 9 às 10 tal coisa, das 11 às meio... Não, não é. Planejar é o que eu não devo fazer. Porque o que você deve fazer não deveria se chamar planejamento, deveria se chamar rotina. Você já tem aquilo tudo escalado, tudo montado. O planejamento é, cara, eu não posso fugir do foco, eu não posso perder o contato, eu não posso, enfim. Planejar é saber o que você não pode fazer. E quando a gente vai para modelo bem prático, eu diria o seguinte, Sérgio, eu comecei no imobiliário, comecei a falar de marketing para o setor imobiliário quando jornal, revista, rádio e televisão eram as mídias principais de conexão do profissional de venda com o cliente. O profissional de venda era passivo. O cliente recebia a informação através desses veículos de comunicação e procurava lá o corretor dentro da imobiliária. Procurava o corretor dentro da imobiliária, ou seja, ele era levado para a imobiliária e ali tinha um corretor que o atendia. Então foi assim que eu comecei a trabalhar, fazendo marketing, que nem era chamado de marketing, era publicidade e propaganda. O marketing é uma matéria nova, é uma disciplina nova. Se a gente parar para pensar o que é marketing, marketing real mesmo tem aí 10, 15 anos. Mas quando eu comecei era um negócio chamado publicidade e propaganda. Logo na sequência, vieram as famosas redes sociais, vieram os mecanismos de busca. E eu cresci junto do imobiliário com esses novos veículos de comunicação, que hoje já não são os mais novos. Hoje são os atuais, aqueles que a gente usa frequentemente. Então, de modo prático, quando eu faço essa reflexão para o corretor, eu digo para ele, cara, a primeira coisa que você tem que ter em mente é um objetivo. Qual é o teu objetivo com aquele parceiro de negócio? Qual é o teu objetivo com aquele incorporador? Qual é o teu objetivo com aquela plataforma que você vai trabalhar? Qual é o teu objetivo X? Então, com tudo que ele mira, ele tem que ter um objetivo. Tendo um objetivo já formatado, aí ele vem criando suas estratégias para chegar naquele objetivo. Ao criar as suas estratégias, ele tem que saber qual é o caminho que ele vai tomar, que é o plano tático. O plano tático é o plano de ação. Tá? Então, assim, parece que é muito acadêmico, a gente está professorando aqui o modelo para o corretor, explicando as coisas para o corretor, mas é exatamente isso, meus amigos. A gente, para dar o primeiro passo para a obtenção de um resultado que seja favorável a nós temos que objetivar aonde nós vamos chegar com aquilo que a gente quer, com quem a gente quer e da forma que a gente quer. Então, você tem o teu objetivo, estratégia e o plano tático. Por que eu digo isso? Porque todos os nossos profissionais aí, eles estão hoje descarregando tudo que eles fazem dentro de uma rede social, terceirizando o conhecimento deles e terceirizando a força de trabalho deles para uma rede social. Não está errado, mas o que eles estão fazendo é ser a estratégia de uma plataforma e não utilizar a plataforma como estratégia do negócio deles. Os valores são inversos. Então, quando você começa a olhar o quanto de amigos corretores reclamam que investem dentro dessas plataformas e o retorno é baixo, por mais que eles gerem uma infinidade de leads, mas o retorno é baixo, porque você pode fazer muito, atrair muito, mas no final do dia você está falando, você atraiu 100, você está falando com 2, o teu resultado é baixo. Ah, mas eu vendo para 1, paga meu investimento? Paga, mas se você fizesse algo muito bem organizado, você estaria vendendo para 2, para 3, o seu resultado seria 2 vezes, 3 vezes mais, e você estaria ganhando muito mais dinheiro, mesmo que você tivesse aí 97 leads perdidos. Então, eu acho que está em modelos práticos mesmo, Sérgio, respondendo para você, é isso que eu vejo. Se a gente pudesse dar uma dica prática para o profissional corretor, é assim, cara, elenque um objetivo, crie suas estratégias e não seja a estratégia dos outros. Peter Drucker ensinou isso. Se você não tiver uma estratégia, fatalmente você vai ser estratégia de alguém. Né? E a partir do momento que você tem a sua estratégia, vá para o plano tático. Pronto, esse é o plano de ação. E sabe como eu faço? É que eu não tenho à minha disposição aqui. Mas a gente está com aquele vício de pegar o aparelhinho celular, o computador e ficar escrevendo nisso. Folha de papel e caneta, bicho.
sabe? Folha de papel e caneta, escreve aqui assim, ó, eu quero fazer tal coisa, vou fazer um anúncio desse imóvel, desse terreno para isso, vou falar com o Marcelo na quinta-feira, depois da quinta eu falo lá na segunda fazendo o follow-up. Você cria toda a tua régua de comunicação com o mercado. Esse é o plano de ação para o bom corretor. E se ele enxerga que existe aí alguma ferramenta que possibilite ele acelerar o processo, é o momento dele adotar isso para o negócio dele. E certamente tem muitas e muitas ferramentas disponíveis, algumas até grátis, outras que eu acho que o grátis ele te limita para alguma coisa. É sempre bom você ter ali alguma coisa que você paga, porque te dá outras e outras funcionalidades que aquilo que é grátis não te dá. Mas é isso. Objetivo, estratégia, tática. Esse é o plano de ação do corretor. E folha de papel e caneta. Vamos ser old school mesmo. Vamos ser o modelo tradicionalzão, que é o que dá mais resultado. Sim. Folha de papel e caneta, coisa que eu fiz muito na minha vida. Marcelo fez mais do que eu. E Siqueira deve ter feito muito mais que eu e Marcelo juntos. Mas é isso aí. Gustavo, muito legal isso. Essa memória de cálculo que nas obras, eu já toquei obras, né? Você também, você anda naquele bolso da camisa, aquele papelzinho com a lapiseira, é aquilo ali na massa do sangue. Aquele negócio que toda hora você tem seu plano do dia, da semana, enfim, é um hábito, né, de disciplina. Né? Ele pode parecer meio arcaico, mas não é. Ele funciona completando com as ferramentas digitais. Eu quero enfatizar, muito legal o que você falou sobre o Romeu Buzarello, porque eu também me impressiono com a capacidade e o conhecimento né, desse profissional. Ele vai estar com a gente fazendo um encontro na próxima terça-feira, dia 29, e ele é muito alinhado com o que a gente está falando, né? Essa escola que você teve dele é muito semelhante com a nossa, com as nossas crenças. E a Ana Paula Candeloro, que fala sobre ISD, né? ESG, que é compliance, questão da postura social e com a verdade. Então, o que eu queria a gente fazer uma provocação é o seguinte, aquilo que você falou, a informação ela tem que ser explícita. Né? Não existe mais espaço para aquela postura, talvez lá do passado, onde que alguns corretores iam te dando a informação por etapas, né? Ou seja, aí você descobria ali na frente, poxa, mas você não me disse que tem isso aí no terreno, né? Poxa, mas por que você não falou isso antes? Não, porque eu não tinha a topografia, né? Então, essas coisas hoje em dia é uma provocação que a gente quer colocar para, se ele tiver uma postura da verdade, o terreno tem esses pênaltis, seja claro que ele ganha tempo, né? E se ele se aprimora na busca dessa informação verdadeira, né? Ele vai aprender cada dia mais, vai desfrutar desse ambiente próspero que a gente está ofertando, né? Então, duas pinceladas, queria que você falasse um pouquinho dessa questão do compliance do ser humano mesmo, da postura com a verdade, com a transparência, em ser objetivo, rápido, não tem jogo de esconde, né? A gente Exato. Trabalha dessa forma hoje. Bom, Marcelo, primeiro eu gostaria de, assim, sem falsa modéstia, parabenizar vocês pelo que vocês estão fazendo nessa semana de conteúdos, aí, esses encontros, não essa semana, né, mas esses encontros, vocês trouxeram aí profissionais muito gabaritados para trazer a visão deles aí para esse mercado que a gente atua. Eu fico muito feliz de ter sido convidado por vocês, me sinto realmente lisonjeado por fazer parte de um material rico como esse, de ter o meu grande professor, que é o Romeu, e de ter a Ana Paula junto também aqui, que é a pessoa que eu conheço. E iniciativas como essa, Marcelo e Sérgio, precisam acontecer sempre. E vocês estão de parabéns. Fica aqui primeiro meu agradecimento e depois a minha felicitação pela iniciativa de vocês. Muito importante isso para o nosso mercado. Obrigado. E, Marcelo, de novo, esconder informação em 2021 é um tanto quanto esquisito, né? Porque hoje a gente escuta falar muito sobre o ESG, como que ele vai transformar as empresas, como que ele olha para as questões de ambiente, como ele olha para as questões de governança, a parte social.
Então, a gente tem que estar cada vez mais aberto para responder por essas dúvidas que toda a comunidade vai ter quando olha para uma empresa, né, de fato. E outra, eu diria o seguinte, não é o ESG que muda o jogo. O que muda o jogo é quando você começa a ser o que você mesmo colocou, Marcelo, aquele profissional que fala assim, mas espera aí, eu vou entregar em doses homeopáticas a informação porque eu vou segurar o cliente comigo muito mais tempo. Quando você começa a segurar o cliente muito mais tempo, ele começa a perder a vontade de falar com você. Porque ele fala, pô, mas de novo, mais de novo. E o cliente vai no Google e digita ali, apartamento em Moema, 60 metros quadrados, perto da padaria X. Opa, então peraí, é esse o apartamento que ele não quer dizer para mim sobre tudo que é do apartamento que eu quero comprar? Terreno no lugar XYZ. Peraí, por que ele não me deu essa informação? Eu tive que ir no Google descobrir. Então lá vai talvez uma curiosidade. Qualquer produto imobiliário no mundo está no Google. Então, se o cliente sabe perguntar para o Google sabe entregar a resposta. Então, ele não vai precisar do corretor para ter as respostas. Então, é por isso que o corretor tem que, cada vez mais, no primeiro encontro, falar tudo sobre o terreno, sobre a casa, sobre o apartamento, sobre o sítio, a chácara, o que quer que seja, para que o cliente olhe e fale assim, muito bem, no primeiro encontro você já me disse tudo o que eu preciso. Então, vamos para a segunda etapa. Como que a gente negocia, como que a gente fecha esse contrato? É isso. O Google não esconde nada de ninguém. O que você procurar está no Google. E se você procurar qualquer coisa sobre imóvel, está no Google. E se você procurar, de novo, qualquer coisa sobre o corretor de imóvel, o Google te entrega. Porque se você digitar o teu nome lá, Marcelo, entre aspas, muita coisa você vai ver. E até vou fazer uma piada aqui, que um dia eu fui fazer isso com o meu nome no Google, eu achei uma briga de torcida que eu participei em 1999, lá atrás, está lá. Está lá no Google, ou seja, eu não vou pedir para eles apagarem, mas mostra que eu estava naquela foto, numa briga de torcida de estádio de futebol, ou seja, o Google sabe tudo. Sim. Muito bom, Gustavo. Bom, a gente só tem a agradecer, eu fico lisonjeado, o time da Terreno Certo, o Marcelo, gestor da CAC Engenharia, com toda essa parceria, esse engajamento aí dos nossos times, das nossas crenças, e a gente gostaria de ficar conversando aqui mais bastante tempo, mas a gente tem um target, né? A gente está com uma proposta do nicho para a gente atender essa biblioteca que nós estamos criando junto aí, né, Gustavo e Siqueira? E, poxa, te agradecer, queria concluir aqui que para nós é importantíssima essa parceria da Terreno Certo com a Bimob, tá? Você já nos ajudou aí, a Bimob, com a CAC Engenharia, muito obrigado. Estou em busca de bons terrenos no estado de São Paulo, você sabe, a construtora cresce, a gente, com a Terreno Certo, a gente faz esse apoio com a Bimob agora. Estou muito satisfeito com essa parceria, tá, Gustavo? Então, te agradecer, você faz parte desse time aí, né, com os outros que vão aí nessa semana e na outra, e a gente vai criar esse repositório de informação para a gente usar da melhor forma para oferecer para os corretores, para as imobiliárias, é isso que a gente quer, né? A gente quer colocar a informação disponível para o nosso usuário, nosso parceiro, com quem quer alinhar com o nosso pensamento, né? Não é isso, Sérgio? Isso, e eu reforço aqui, Gustavo, essa oportunidade que você está dando para nós em relação a sermos complementares numa plataforma já tão consolidada aí como a Bimob, mudanças positivas e expressivas que você conseguiu concluir dentro da Bimob. A gente acompanha o site nesses meses todos que você está à frente aí, praticamente está um ano à frente aí do Hub, e a gente vem acompanhando cada evolução, cada nova assinatura, cada nova marca com um serviço muito agregador ao mercado, corretor imobiliário, incorporadores.
a extensão de produtos, a participação que você tem de corretores que, com certeza, vão cada vez encontrar na plataforma ferramentas para resultado, melhoria média de ganho, e nós estamos aqui muitos orgulhosos, satisfeitos de ser contemplado com essa aproximação, e vamos fazer aqui o nosso melhor para agregar cada vez mais a você, a Bimob, aos parceiros que já enfatizam, respeitam a tua marca, o teu trabalho, e estamos lisonjeados aqui, vamos realmente ser muito complementares e fazer esse mercado girar mais negócios. O mercado, o momento é bom, as empresas querem negócios, querem terrenos, os corretores estão conseguindo, num momento muito singular, esgotar muito dos estoques que estavam aí, né? Sem um giro bacana, 2014, 2015, 2016, então isso também está se esgotando, renovando. E o cliente, hoje, ele, na real, ele está fidelizando aquele corretor que traz a melhor qualidade de informação com a melhor agilidade possível. Porque o relacionamento ajuda, mas essa eficiência que toda hora você enfatiza, talvez é o que o corretor precisa colocar também no caderninho dele, da forma, eu preciso ser eficiente. E a gente está oferecendo essa possibilidade de ele ser mais eficiente. Então, muito obrigado, estamos honrados. É isso aí, meus amigos. Eu acho que propostas boas devem se unir sempre, em busca de um objetivo único. A gente já falou de objetivo aqui, né? Que o nosso objetivo é melhorar esse mercado, melhorar os profissionais, dar condições para que eles se tornem cada vez melhores. E se a gente conseguir fazer isso só um pouquinho, todos nós vamos ficar felizes, porque o nosso grande objetivo é olhar para o profissional de venda imobiliária e torná-lo uma máquina de vendas de fato. Então, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês e me coloco à disposição de todos que estão nos ouvindo e de vocês, novamente, para um novo bate-papo e para qualquer coisa que precisarem aí. Excelente. Fica aqui meu agradecimento pela participação de hoje. Grande prazer. Obrigado. Muito feliz. Obrigado, Gustavo. Um abraço. Obrigado, meus amigos. Até a próxima. Valeu. Até a próxima. Hein? Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Abraço. Valeu, meus amigos. Aí. Andamos bem? Fechou? Vamos bem. Fechou. Uma boa noite, meus amigos. Obrigado. Nos falamos amanhã, então. Obrigado, tá? Obrigado, Gustavo. Eu que agradeço, Marcelo. Obrigado, valeu, Gustavo. gente. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até amanhã. Agradeço mais uma vez a participação de todos vocês e quero lembrar a todos que amanhã temos o último dia do nosso evento, que está recheado de conteúdo interessante, e vamos apresentar para vocês um pouco melhor a nossa plataforma. Não deixem de conferir e espero vocês amanhã. Até lá!